Olá a todos os companheiros da Terra, que Deus abençoe cada um que vai poder acompanhar esta live. Nós temos um tema pertinente, tema capital, tema este. Todas as igrejas e os seus líderes são instrumentos na mãos de Satanás. É disto que vamos poder fazer-vos compreender o porquê disto, o porquê que são instrumentos na mão de Satanás. E para isso, eu estou com o pastor Deltamar Costa do Brasil, que vai poder ajudar a esmiuçar este tema. Pastor Deltamar Costa, todas as igrejas são instrumentos na mão de Satanás. Ok, olá, apóstolo Hugo Zé e todos aqueles que estão assistindo agora a live e todos aqueles que ainda irão assistir, que vocês possam ser ajudados pela mensagem de Deus que vem ao mundo hoje por meio do seu único e verdadeiro profeta, que é o profeta Cacoflê. O lugar hoje de salvação na terra, o único lugar de salvação hoje é a mensagem do profeta Cacoflê. Não há outra maneira para alguém ser salvo. E com respeito ao tema desta live, né, todas as igrejas e seus líderes são instrumentos do diabo na terra. As pessoas não querem acreditar, as pessoas não compreendem, elas não querem admitir que essas igrejas, assim como os seus muitos líderes, eles estão sim a serviço, mas eles não estão a serviço do verdadeiro Deus. As pessoas não querem acreditar e admitir que essas igrejas e os seus líderes estão a serviço de Satanás. Muitas porque, de fato, acreditam que é Deus que está nessas igrejas e que é Deus quem conduz esses líderes religiosos. Outras é porque, de fato, não querem admitir, mesmo diante dos escândalos, mesmo diante de todas as provas que já foram mostradas, diante de tudo que se vê hoje, diante dessas igrejas, desses líderes, as pessoas, mesmo assim, continuam dizendo que estes homens são homens de Deus e que essas igrejas são lugares aonde Deus está, lugares aonde as pessoas devem ir para encontrar Deus, ou receber Deus, ou sentir Deus. E eles chamam todas essas igrejas de casas de Deus, e o que acontece lá de obras de Deus. Os líderes religiosos, entre eles até mesmo mulheres, convocam os habitantes de sua nação para contribuírem para a obra de Deus. Mas quando eles vão dizer aonde as pessoas devem dar suas contribuições, é nas suas igrejas. Aqui no Brasil, o Edir Macedo, ele não pede dinheiro para o Silas Malafaia ou para o R.R. Soares. Ele diz que os dízimos e ofertas é para ser dado na sua igreja. O Valdemiro, quando pede dinheiro pelas redes sociais ou pela televisão aqui no Brasil, ele não pede para o Edir Macedo. Ele não pede para o Silas Malafaia. Ele não diz que as pessoas devem entregar os seus dízimos na igreja dos concorrentes, mas devem entregar os seus dízimos nas igrejas dele, espalhadas pelo Brasil e pela América Latina. Então, cada líder religioso que pertence a essas igrejas vão pedir os dízimos e ofertas para as suas próprias igrejas e as suas próprias filiais espalhadas pelo mundo. O que as pessoas não sabem é que tudo isso compõe o grande reino de Satanás na Terra. O grande reino do diabo na Terra. Ele é composto de todas as religiões e de todas as igrejas, principalmente. Acontece que as pessoas pensam que apenas as bebidas, as drogas, prostituição, roubos, violência, política, homossexualidade, as pessoas pensam que isto é o reino do diabo. E quando vê as pessoas nas ruas evangelizando, que seja católicos, protestantes, evangélicos, brandamistas, é natural ver estas pessoas convidando outras para deixar as drogas, convidando essas pessoas para deixar a bebida, deixar o cigarro, deixar aquilo que eles veem como pecado e chamam de pecado, para levar essas pessoas às igrejas.
E eles acreditam que, tirando as pessoas dessas práticas mundanas, levando para as igrejas, agora elas estariam na vontade de Deus, os seus pecados seriam perdoados e, quando elas deixar a terra, elas seriam salvas. Mas tudo isso não passa de um engano. É onde o diabo conseguiu enganar a humanidade. E ele conseguiu enganar a humanidade com as religiões e as igrejas. Penso que em Gênesis 6, quando Deus olha a terra, toda a terra estava corrompida. E lá diz que a terra estava corrompida aos olhos de Deus. Aos olhos dos homens não havia nada de errado. Havia muitas igrejas lá. E as igrejas tinham seu papel. As igrejas amansavam animais selvagens lá. Homens que poderiam ser grandes terroristas, grandes traficantes, líderes de gangues ou de máfias, eles eram domados e domesticados pelas igrejas. As igrejas até faziam programas sociais, como se vê em todos os lugares, aqui no Brasil. Essa grande igreja universal tem os seus programas sociais. E esses programas sociais nada mais é do que uma sedução, um engano para conquistar as pessoas, para fazer com que as pessoas fiquem dos seus lados. Os pastores da Igreja Universal aqui no Brasil, já ouvi alguns depoimentos deles, e eles dizem que quando chega em uma comunidade, quando essa comunidade é controlada pelo tráfico de droga, e aqui no Brasil há muito isso, a primeira coisa que eles fazem é arrecadar alimentos, eles pedem alimentos, e eles distribuem esses alimentos na comunidade, para que a comunidade veja que eles estão fazendo boas coisas, e para que os traficantes vejam também que eles fazem boas coisas. E diante desse programa social, eles conquistam a confiança da comunidade, dos traficantes, dos políticos. E eu vi aqui, em tempos de coronavírus, há 1 ou 2 dias atrás, na capital Belém, no estado onde eu moro, pastores da Igreja Universal dando café da manhã, pão, leite, café, bolo, para os policiais que estão trabalhando nas ruas. E tudo isso não é de graça. Não pense você que esses pastores de igreja dão a cesta básica de graça para as pessoas só porque eles são bons. Não pense que esses pastores de igreja dão algum remédio ou faz alguma coisa para alguém só porque eles são bons. Eles fazem porque eles querem alguma coisa em troca. Todos esses programas sociais dessas igrejas é porque eles querem alguma coisa em troca, mesmo que seja o seu voto, quando eles for apoiar algum político, algum candidato para ganhar uma eleição. Estes homens não fazem isso porque são bons, eles fazem isso porque eles são sedutores. E eles sabem que estas coisas vão comover as pessoas. E as pessoas vão dizer, o grande homem tal, a grande mulher tal, em tempo de coronavírus fez isto e aquilo. E nós estamos vendo que esta ação não poderia ser a não ser coisa de Deus. Então o diabo age desta maneira. O profeta de Deus, Caco Felipe, diz que a humanidade vê a isca. Mas o profeta de Deus, ele vê o anzol. O diabo joga a isca, mas no meio daquela isca está o anzol. Quando você vê essas bondades desses líderes religiosos e todas essas ações sociais que eles fazem, por detrás daquilo há um grande anzol. Eles querem pescar as pessoas para os seus aquários, chamados de igreja. Ou melhor, pescar as pessoas para levar para os seus pântanos, chamados de igreja, para depois extorquir esta pessoa por meio de sua fé e tirar deles tudo que esta pessoa tem. Esta Igreja Universal já opera na Terra há mais de 40 anos. E esse Edir Macedo hoje tem os seus bilhões à custa dos dízimos e ofertas e de todas as campanhas que ele faz no Brasil. Eles tomam, por meio de campanha das pessoas, casas, pessoas já foram morar nas ruas, porque deram as suas casas, os seus apartamentos para a Fogueira Santa de Israel do Edir Macedo. Pessoas começaram a andar a pé, porque deram as suas motos, os seus carros para a igreja do Edir Macedo. As pessoas deram a sua poupança, as pessoas deram tudo o que tinham, e muitas delas foram mendigar nas ruas, porque perderam tudo. E esses líderes de igreja hoje não apoiam essas pessoas. Eles não ajudam essas pessoas. Conheço pessoas que foram expulsas da igreja de Macedo, porque depois de dar tudo o que tinha, já não tinha mais nada para doar, então essa pessoa já não servia lá. Já vi testemunho de pessoas que foram expulsas, porque já não tinha mais nada a oferecer nessas igrejas.
Tudo que esses homens pregam, ensinam e pensam é no dinheiro. Eles pensam no poder, eles pensam em ser grandes homens na terra, ser grandes presidentes, grandes imperadores de igreja. E tudo isso um dia, isso vai acabar. O que as pessoas não sabem é que tudo isso que se vê hoje sobre a terra, um dia isso vai acabar. O tempo vem quando todas essas igrejas que existem na terra não vão mais existir. Quando João vê o paraíso, João do Apocalipse, ele diz que lá ele não viu templo, ele não viu igrejas lá. Todas essas igrejas aqui na terra, católicas, protestantes, evangélicas, brananistas, nenhuma dessas igrejas existe no paraíso. A Bíblia não cita elas em lugar nenhum. Não existe isso lá. Isto é um plano do diabo na terra para seduzir e para enganar as pessoas. Então, as igrejas são instrumentos que o diabo usa para seduzir, enganar as pessoas e depois enviar as suas almas para o inferno. Quando nós falamos igreja, trata-se do grupo de pessoas daquela fé, daquela organização, porque o primeiro na posição aí está o líder, né? O líder da igreja. Depois vem todos aqueles que têm o mesmo espírito como eles. Até mesmo os membros de uma igreja são instrumentos de Satanás para enganar e para seduzir a terra. Como eu disse. E o pior disso é que eles não sabem. Muitas pessoas, de fato, acreditam em toda a sua sinceridade, em toda a sua honestidade, que tudo o que acontece nessas igrejas é Deus. É Deus naquelas igrejas, é Deus naqueles líderes religiosos, a ponto que ele chama os líderes religiosos de homens de Deus, ou de servos de Deus, ou profetas de Deus. Porque muitas mentiras foram lhe ensinadas como sendo a verdade, e hoje isto é ensinado aos demais como se fosse verdade. Mas, como dizia, o grande reino do diabo na terra são as igrejas e são as religiões. O catolicismo, o protestantismo, o movimento evangélico, o movimento das igrejas branamistas na terra é o grande reino do diabo. Porque o diabo, ele quer ser igual a Deus, ele quer fazer as coisas como Deus, se passando por Deus, e ele está recebendo a adoração nessas igrejas como se ele fosse o verdadeiro Deus. E quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que o diabo estava lá em cada tempo, e ele seduzia, enganava a humanidade, e era por meio das igrejas. Como falava do tempo do Noé, lá havia muitos profetas, e esses profetas diziam curar as pessoas, esses profetas poderiam dar profecias, e muitas dessas profecias ser a verdade, se cumprir ponto a ponto. Esses profetas tinham muitas igrejas lá, eles poderiam pregar toda a Bíblia, conheciam de cor toda a mensagem de Enoque, mas tudo aquilo nada mais era do que o diabo disfarçado. Era um instrumento que o diabo usava para enganar o povo nos dias de Noé. Enquanto que Deus tinha o seu profeta, e o profeta Noé eram instrumentos na mão de Deus para salvar os seus filhos na terra, o diabo tinha os seus instrumentos, as religiões, as igrejas, os líderes religiosos, os apóstolos, os bispos, eram os instrumentos na mão de Satanás lá para seduzir a humanidade, para não fazer com que eles acreditassem no profeta Noé. Deus tem o seu instrumento na terra, é o seu profeta, como estava dizendo, nos dias de Noé. Mas o diabo também tem os seus instrumentos. E quando você ler na Bíblia que Deus disse, Deus disse, Deus disse, Deus falou isso, Deus falou aquilo, isso sempre veio por meio do instrumento de Deus, que é o profeta de Deus. O profeta de Deus, ou seja, o instrumento de Deus é que faz conhecido à humanidade os mandamentos de Deus, as leis, os preceitos. Qual é a vontade de Deus para aquele tempo? Quais são as palavras de Deus que a humanidade deve seguir? Aquilo sai da boca de um profeta, e o profeta é o instrumento de Deus para uma geração. E quando você vê que o diabo contendia contra Deus, que o diabo enfrentava Deus, que o diabo era rebelde, isso acontecia por meio dos seus servos na terra, que eram os líderes religiosos e todos aqueles que estavam contra o profeta mensageiro. Nos dias de Moisés, enquanto que Moisés era o instrumento nas mãos de Deus, e Deus tira Israel do Egito por meio de um instrumento. Temos o pastor Deltamar, mas daqui a pouco vamos ter o pastor Deltamar. Não
está a tratar um tema muito capital. Todas as igrejas e seus líderes são instrumentos do diabo na terra. De geração em geração, um profeta mensageiro que Deus envia em cumprimento de uma profecia, um mandato que Deus, Ele mesmo, dá para uma determinada geração. E o tempo em que nós vivemos, a nossa geração não passou impune. Todo mundo de tal como outrora amou as outras gerações que enviou-lhes profetas. Por o tempo em que nós vivemos, por o tempo em que nós nos encontramos, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único profeta, Carlos Felipe, para de Deus. O profeta vivo é o legislador da palavra de Deus em sua geração. E hoje, o profeta que enviou-nos é o profeta Carlos Felipe. Do pastor Deltamar Costa. Ok, apóstolo, como eu estava dizendo, o instrumento de Deus na terra que Deus usa para cumprir a sua vontade na terra e para fazer os filhos de Deus conhecer qual é a vontade de Deus na terra, o seu instrumento é o profeta. Agora, se Deus tem o seu instrumento pelo qual ele cumpre a sua vontade, cumpre o seu plano na terra, o diabo também tem os seus instrumentos. E os instrumentos do diabo para seduzir e para enganar a humanidade são as religiões, as igrejas e esses muitos líderes religiosos que estão hoje sobre a terra. Como eu estava falando no princípio, Gênesis 6 diz que a terra estava corrompida aos olhos de Deus, mas aos olhos dos homens aquilo ia bem. Aos olhos dos homens tudo estava perfeito. Eu penso que lá, assim como hoje, os prefeitos, os vereadores, o judiciário, os presidentes, os governadores, os embaixadores, todas as organizações sobre a terra, eles viam as igrejas com bons olhos, e eles viam os líderes religiosos com bons olhos, e eles até apoiavam aquilo, patrocinavam aquilo. Os presidentes lá, eles eram capazes de se ajoelhar diante dos líderes religiosos, como nós vemos hoje na terra, para pedir oração, para pedir bênção. E tudo que nós vemos hoje sobre a terra, eles faziam lá. Os líderes das nações hoje, como nos Estados Unidos, em Angola, Moçambique, Brasil, e todas as outras nações da terra, vê as religiões e vê as igrejas com bons olhos. E eles acreditam e fazem as pessoas acreditar que todas essas igrejas são de Deus e que tudo isto é bom. Ou seja, o que eu estou dizendo, aos olhos dos homens, principalmente dos líderes políticos da terra, dos prefeitos, governadores, presidentes, deputados federais, as igrejas é uma coisa boa. E não há corrupção nas igrejas, não há nada de errado nas igrejas, porque as igrejas falam em nome de Deus, as igrejas falam a respeito da Bíblia, as igrejas falam a respeito de salvação, elas falam a respeito de libertação, de cura, e eles pensam que isso é bom. E Jesus disse em Lucas, no capítulo 17, no versículo 24 ao versículo 30, que assim como foi nos dias de Noé, seria também no fim. E nos dias de Noé, a terra estava totalmente corrompida aos olhos de Deus, a ponto de Deus dizer que não havia justo sobre a terra e que ele havia se arrependido de haver feito o homem, porque o coração do homem era mau desde sua meninice e Deus ia destruir de sobre a face da terra todo homem que ele havia criado. E Deus salva apenas Noé, o seu profeta, e mais 7 pessoas que acreditavam em Noé. Então, se aqui está acontecendo o que acontecia lá, isso significa que todas essas religiões, aos olhos de Deus, não é nada mais do que corrupção. Todas essas igrejas, seja elas católicas, protestantes, evangélicas e brahmanistas,
que aos olhos dos presidentes das nações é uma coisa boa, aos olhos de Deus isto é corrupção. Todas essas organizações, todos esses líderes religiosos, que aos olhos das nações têm um bom olhar para eles, aos olhos de Deus é uma corrupção. Enquanto que o presidente do Brasil chama o Valdemiro Santiago, Silas Malafaia, o R.R. Soares, Marcos Feliciano e todos os outros líderes religiosos no Brasil, de homens de Deus, de profetas de Deus, Deus vê isso como feiticeiro. Aquilo que o presidente da República em Angola chama de homem de Deus, de servo de Deus, Deus chama de adivinho, Deus chama de bruxo, Deus chama de a encarnação de Satanás. Deus chama-os de servos de Satanás que vieram para seduzir e enganar a humanidade. Um dia, Acabe e Jezabel pensavam que os 400 profetas de Baal e de Acabe eram verdadeiros servos de Deus, mas aos olhos de Deus aquilo era corrupção. E Deus envia o profeta Elias para condenar aquilo, para julgar aquilo, para trazer sentença sobre aquilo que Deus via na terra como corrupção, que aos olhos de Acabe, da Jezabel e dos demais judeus, aquilo não era errado, aquilo era bom. Mas Deus não vê como o homem vê. Deus não vê uma igreja como você vê. Deus não vê um pastor de igreja como você vê. Como nós já dissemos aqui muitas vezes, aos olhos de Deus, um pastor de igreja é mais imundo do que uma prostituta, um bêbado, um drogado, do que um ladrão. Mas aos olhos da sociedade, é um homem bom. A sua fala é mansa, como a fala do Papa Francisco. O Papa Francisco fala manso. Os seus cardeais falam manso. Os seus bispos, arcebispos, seus padres católicos, eles falam manso. Mas é apenas a sua fala. Por detrás daquilo há um dragão. E Deus, ele vê o anzol, você vê a isca, você vê essa igreja católica boazinha hoje, dando cestas básicas, pedindo doações, dando terrenos, fazendo isto ou aquilo em muitas causas sociais na terra, se passando por uma igreja boazinha, mas esta mesma igreja, por meio dos seus papas, matou mais de 68 milhões de cristãos, todos aqueles que se levantavam para dizer que certas coisas na igreja católica estavam errado, eles eram condenados à morte, as mais terríveis que se possa imaginar. É a mesma igreja que hoje os católicos chamam de a Igreja Santa ou a Igreja Mãe. Por meio dos seus papas, fez esta crueldade na terra. E todos esses líderes religiosos do protestantismo, que se apresentam como boas pessoas e têm uma fala bonita, têm uma fala polida, consegue mostrar os seus diplomas de teologia, de filosofia, de arqueologia, e eles conseguem visitar os presidentes das nações, conseguem visitar os grandes homens da terra, são pessoas boas vistas. Deus olha para estes homens e vê neles instrumentos na mão de Satanás. Ben Henry, Billy Graham, T.L. Osborne, todos estes homens eram instrumentos na mão de Satanás. Edir Macedo, Valdemiro Santiago, Silas Malafaia, o R.R. Soares, Marcos Feliciano, Honório Cutani, T.B. Joshua, todos estes homens, grandes e pequenos, aos olhos de Deus são instrumentos na mão de Satanás, que o diabo levantou na terra para cumprir aquilo que já havia sido dito nas profecias dos profetas, como, por exemplo, Gênesis 3, Mateus 24, 24, Apocalipse 16. Então, hoje, a terra está totalmente corrompida. Essas orações das igrejas é uma corrupção. Esses cultos nessas igrejas, aos olhos de Deus, é uma corrupção. Essas campanhas de cura que eles fazem, isto é corrupção. Todas essas pregações, por mais bonita que seja engraçada, que seja dura, que seja de reprovação, tudo isto, aos olhos de Deus, é uma completa corrupção. Mas o grande detalhe é que, aos olhos da humanidade, a humanidade não consegue ver isso. Porque Apocalipse 3, do versículo 14 ao 22, diz que nos dias que nós estamos vivendo, ou seja, no tempo do sétimo anjo celestial, ou no tempo da sétima era da igreja, que é a igreja de Laodiceia, o tempo que nós estamos, que começa na Terra desde 1906, e o povo desta era,
eles estariam numa condição de desgraçados, miseráveis, eles seriam pobres, eles estariam nus, e eles seriam cegos, e eles não sabiam. Eles não conseguem ver que todas essas religiões vêm do diabo. Eles não conseguem ver que todas essas igrejas na terra, seja ela qual for, foram levantados por Satanás. Eles não conseguem ver que esses líderes religiosos, que não pregam outra coisa a não ser prosperidade, dinheiro, cura, são, na verdade, servos de Satanás na terra. Eles não conseguem ver que toda essa teologia, que seja católica, protestante, evangélica, branamista, na verdade, são veneno. Veneno para assassinar as almas e depois enviá-las ao inferno. As pessoas não podem ver toda esta corrupção hoje sobre a terra, porque esta corrupção, ela é aos olhos de Deus. Deus não vê como os líderes religiosos vê. Deus não vê como os líderes das nações vê. Aqui no Brasil, só para que isso fique claro, o presidente da República diz ser cristão católico, e ele se ajoelha diante de homens como Edir Macedo, Valdemiro Santiago, para que estes homens orem por ele. Veja que o estado que chegou o mundo chegou num estado de sedução total, e as pessoas chamam as obras de Deus como se fossem obras do diabo, e chamam as obras do diabo como se fosse obra de Deus. Nós estamos vivendo nos dias de Noé. As mesmas coisas que estavam sobre a terra lá, estão sobre a terra aqui. E as pessoas pensam que, por que não acreditar em Noé? As pessoas pensam que não acreditar em Noé porque Noé era desconhecido, porque Noé não falava direito, porque Noé isso, aquilo. Não acreditava em Noé porque havia sedução lá. Havia muitas igrejas lá, havia muitos homens de Deus lá, havia muitos milagres, muitas curas, pregadores pregando prosperidade, pregadores pregando bênção. Tudo que se vê aqui havia lá. Os mesmos motivos que as pessoas hoje têm para não crer no profeta Cacô Filipe, eles tinham lá para não crer no profeta Noé. Então, se nós estamos no tempo de Noé, de acordo com Lucas 17, 24 ao 30, se nós estamos aqui vivendo as mesmas coisas, tempo de sedução, a terra está corrompida, tem que ter um Noé aqui. Nós já dissemos isso muitas vezes ou em outras pregações. Se nós estamos no tempo de Noé, deve haver o Noé aqui. Porque lá havia o julgamento. Deus havia dito que traria o julgamento no tempo do dilúvio. E Deus está a dizer que vai trazer julgamento sobre a terra, como já está trazendo. E muitos julgamentos ainda virão. Então tem que haver um Noé no tempo que nós vivemos para salvar os filhos de Deus. Somente os filhos e as filhas de Deus no tempo de Noé foram salvas. Somente os filhos e filhas de Deus no tempo do Egito foram salvos. Somente os filhos e filhas de Deus no tempo de Jesus foram salvos. O objetivo de um profeta na terra é desvelar, é denunciar as obras de Satanás, isto é, a sedução. Aquilo que o diabo está fazendo, como se fosse Deus fazendo. Aquilo que o diabo está fazendo para fazer as pessoas acreditar que é Deus fazendo. O profeta Cacô Filipe veio para desvelar, desmascarar, denunciar todos esses espíritos que as pessoas dizem que é o Espírito Santo nessas igrejas, Espírito Santo católicos, Espíritos Santos protestantes, Espíritos Santos evangélicos, Espíritos Santos branamista. O profeta veio para revelar que tudo isto é obra do diabo Satanás, e todas essas igrejas na terra são instrumentos do diabo para seduzir e enganar a humanidade. Apóstolo Guzé. Você que está nos seguindo, você que está acompanhando esta live, nós convidamos-vos a fim com que vocês tomem uma decisão daquilo que vocês tiveram a graça e a oportunidade em poder compreender e ouvir a respeito das igrejas e os seus líderes, cujo todos eles são simplesmente instrumento do diabo na terra. O instrumento de Deus, como também disse o pastor Deltamar Costa do Brasil, é somente um profeta. Quando tu abres a Bíblia, vês aí as Jeremias, Abacuque, Nauma, Sofonias, Ageu,
você vê claramente que não são nomes de igrejas, mas são nomes de profetas. Foram instrumentos de Deus nas suas respectivas gerações. E para o tempo em que nós nos encontramos, o único instrumento de Deus, o que produz a fé, a unidade da fé, o que pode unir a humanidade em uma única fé, hoje, para o tempo em que nós vivemos, é Caco Filipe. Mas quanto às igrejas, sejam elas católicas, as protestantes, as evangélicas, as brahmanistas, as missões e ministérios, as campos de orações, seja o cristianismo, o judaísmo, o budismo, o islã, o shintoísmo e o juagismo, são tudo a não ser nada mais instrumentos de Satanás na terra. Deus vos abençoe e Deus vos ilumine. Amém. Esperamos estar em uma próxima live.